quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, onde encontraremos o texto para a nossa reflexão nesta manhã. No domingo passado iniciamos uma série de mensagens sobre as qualidades de um discípulo autêntico de Jesus. Semana passada usamos a ilustração de Eliseu e Elias, Eliseu como discípulo de Elias e como nós devemos ser discípulos de Jesus hoje. E permitam-me hoje utilizar a história deste jovem rico, deste homem rico que aproximou-se de Jesus com uma pergunta, com uma indagação. Com certeza esse moço não se tornou um discípulo autêntico de Jesus, nós sabemos disso, mas nós temos algo a aprender com ele, com os seus erros e com os seus acertos. Nós precisamos aprender não apenas com os seus erros, mas também com os seus acertos. Esse moço tinha alguma virtude, tinha algo que merece ser objeto da nossa consideração hoje? Com certeza, com certeza. Eu gostaria então de ler e compartilhar com os irmãos a partir do verso 17. Marcos 10, verso 17, nos diz que, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá à venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações. Eu creio que esse texto realmente é um texto conhecido de muitos de nós aqui. Jesus convidou este moço a segui-lo da mesma forma como tem convidado a todos nós para colocarmos o pé na estrada e andarmos atrás dele, nunca na frente dele, para empoeirarmos os nossos pés com as poeiras, ou com a poeira que sai, melhor dizendo, do seu pé. Entretanto, este texto nos apresenta algumas aplicações que muitas vezes passam despercebidas de nós. Podemos aprender, então, com os erros e acertos deste homem. Vejamos, o discípulo autêntico tem a disposição de obedecer os seus mandamentos. O discípulo autêntico tem a disposição de obedecer os seus mandamentos. Aí você vai perguntar assim: pastor, mas os mandamentos são do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Os mandamentos são algo lá do Antigo Testamento, não se aplicam mais ao Novo Testamento. O que não se aplica ao Novo Testamento é a lei cerimonial. Mas a lei moral continua. A lei moral continua válida para mim, para você hoje. E a lei cerimonial nos ilustra aquilo que Jesus fez por nós como sacrifício
E justamente por causa do seu sacrifício na cruz é que nós não precisamos hoje mais oferecer sacrifício algum, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para promover o perdão dos nossos pecados, para promover a nossa salvação, a nossa redenção. Mas a lei moral continua, e ela precisa ser observada por cada um de nós. E W.C. Taylor, que participou da fundação da nossa igreja, escreveu há muitos anos atrás um livro intitulado Os Mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus. Todas as vezes que você ler o Evangelho, observe em Mateus, Marcos, Lucas e João, as ocasiões em que Jesus ordena algo aos seus discípulos, no momento em que o verbo é traduzido no imperativo, são ordens de Jesus, são determinações de Jesus. E esse servo de Deus relacionou todas essas ordens, todos esses mandamentos. E temos ainda a reinterpretação dos mandamentos, colocando os mandamentos num outro patamar, no Sermão do Monte, como veremos daqui a pouco. Pondo-se a caminho, esse homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se, prostrando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tudo que acontece aqui neste encontro gira em torno dessa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Na cabeça daquele moço, ele precisava fazer alguma coisa para ter a vida eterna. Nós sabemos que a vida eterna nos é garantida pela graça de Deus, ela nos é garantida pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie em si mesmo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus, então, já que ele queria fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, ele fez uma pergunta: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. A resposta do rapaz foi: mestre, tudo isso eu tenho feito desde que eu sou jovem, desde que eu sou criança, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Eu sou um cumpridor rigoroso de todos os mandamentos. Meus irmãos, muitas vezes olhamos para este texto e tão somente reprovamos o rapaz porque ele não quis seguir Jesus. De fato, a sua atitude foi digna de reprovação. Entretanto, para sermos justos, precisamos reconhecer que aquele jovem era cumpridor dos mandamentos. E será que nós hoje, que estamos seguindo Jesus, cumprimos os mandamentos que esse moço, que não quis seguir Jesus, cumpria? Será que nós hoje temos essa mesma disposição de cumprir estes mandamentos? E não são nem todos os mandamentos, apenas alguns que foram aqui citados por Jesus. O rapaz disse: tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho feito, desde a minha meninice, desde a minha juventude. Ele cumpria rigorosamente todos os mandamentos citados por Jesus. Mesmo sendo um jovem, ele obedecia a todos os mandamentos. E durante a sua juventude ele cumpriu esses mandamentos. Então, antes de reprovar aquele moço por não ter seguido Jesus, responda para si mesmo: você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem guardado os mandamentos que aquele jovem guardava? Que mandamentos eram esses? Só para ajudar você, meu irmão, minha irmã, a responder essa pergunta para si mesmo, vamos dar uma olhada rápida aqui nesses mandamentos que ele cumpria, que ele obedecia.
O primeiro citado por Jesus é: não matarás. Ele disse: eu nunca matei ninguém. Aquele rapaz, de fato, nunca havia matado ninguém. Ele entendia que quem dá a vida é Deus, e só Deus tem o direito de tirá-la. Entretanto, Jesus, quando interpretou a lei para os seus discípulos no Sermão do Monte, mostrou que matar não é apenas tirar a vida de alguém, não é apenas tirar a vida de uma pessoa. Vá comigo, por favor, a Mateus capítulo 5, Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 a 22, Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Um ditado antigo do povo judeu dizia que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Quantas pessoas têm morrido por causa de ofensas, por causa de feridas provocadas por palavras torpes, palavras que não fazem o menor sentido, palavras que ferem, que não trazem edificação e nem transmitem graça a quem escuta, a quem ouve. Não matarás. Não matar não é só tirar a vida de alguém, mas, segundo Jesus, é insultar alguém. Segundo Jesus, é chamar alguém de tolo. Segundo Jesus, é irar-se contra alguém. Mas há um segundo mandamento que Jesus cita aqui: não adulterarás. Não adulterarás. Para os judeus naquela época, adulterar estava ligado tão somente ao ato conjugal fora do casamento, a traição de um homem à sua esposa, a traição de uma esposa ao seu marido, estava ligado somente ao ato sexual fora do casamento. Mas Jesus coloca esse mandamento num outro patamar. Também lá em Mateus capítulo 5, você pode acompanhar comigo, Mateus 5, 27 a 30, Jesus vai dizer: vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível que você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que Jesus está dizendo aqui é que o adultério não está ligado apenas ao ato conjugal fora do casamento, mas aos olhos, ao olhar impuro para com uma mulher, e de uma mulher para com um homem da mesma forma. Jesus relaciona o adultério à impureza do coração. A impureza do coração. Ele diz mais: não furtarás. Não furtarás. O princípio que está por trás desta lei, deste mandamento, é o princípio da honestidade, que reflete qualidade de caráter, de um caráter honesto. A pessoa honesta é uma pessoa digna, reta, íntegra.
No meio dos discípulos havia um ladrão chamado Judas Iscariotes. O que é furtar? Furtar é apoderar-se de alguma coisa alheia. Apoderar-se de alguma coisa alheia. A diferença entre o furto e o roubo é que o roubo prevê o uso da violência para a apropriação indevida de um bem. O roubo, o assalto pressupõe então o uso da violência para retirar o bem de uma pessoa, de uma outra pessoa. Isaltino Gomes Coelho Filho certa vez disse que o furto é mais fácil que o roubo. O furto é mais fácil que o roubo. Deus proíbe aquilo que é mais fácil, aquilo que é possível ser feito quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Não que Ele libere o roubo, mas que se o mais fácil, que não traz ameaça física, é proibido, quanto mais aquilo que traz ameaça física, que é feito por meio de coação, de constrangimento, que ameaça a vida de alguém. Esse mesmo servo de Deus, W.C. Taylor, ele nos apresenta algumas formas pelas quais nós podemos descumprir esse mandamento: não furtarás. Ele diz: não furte tomando algo emprestado sem devolver. Não furte tomando algo emprestado sem devolver. Isso pode ser dinheiro, mas podem ser também outras coisas. Livros, por exemplo, né? Não furte enganando ao vender gato por lebre, ao enganar a pessoa com a sua venda. Não furte vivendo de caridade por causa de preguiça, por causa da preguiça em trabalhar. Não furte deixando de pagar suas dívidas, especialmente o seu irmão que lhe socorreu na hora da adversidade, na hora da provação. Não furte também ficando com o dízimo do Senhor. Ficando com o dízimo do Senhor. Vá comigo a Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, versos 7 a 10. O Senhor vai dizer através do profeta, Malaquias 3, de 7 a 10: desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Se nós entendemos que tudo é do Senhor, 100% é do Senhor, e nós devemos devolver 10% como prova da nossa gratidão, do nosso amor pelo Senhor, num ato de culto e de adoração a Deus, quando nós ficamos com esta parte daquilo que recebemos de Deus, nós estamos nos apropriando indevidamente de algo que não é nosso, algo que não nos foi autorizado pelo Senhor. Deus nos autorizou ficar com 90%, mas Ele nos ordenou devolver 10% para Ele. Obviamente isso é uma atitude, ou essa é uma atitude sua com Deus. Vale a pena lembrar que ninguém vai cobrar a você se você entregou ou não entregou o dízimo do Senhor. Particularmente eu posso dizer aos irmãos, eu não sei quem é dizimista, quem não é dizimista, eu não vejo isso. Não me faria bem ver isso. Isso é algo seu com Deus. Posso dizer a vocês, eu e minha família nos alegramos em ser dizimistas.
desde que eu tive o meu primeiro salário. Nós nos alegramos em devolver ao Senhor pelo menos 10% e ainda participar dos esforços que a nossa igreja tem procurado desenvolver, além do dízimo. Mas isso é algo seu com Deus. E eu espero que você, de fato, não fique com aquilo que não é para ficar. Não fique com aquilo que Deus deseja que você devolva a Ele, como uma expressão de fé, como uma expressão de gratidão, como uma expressão de dedicação ao Senhor. Pastor, eu posso administrar o meu dízimo? Não. O dízimo é para ser entregue na casa do tesouro, na casa do Senhor. E precisamos orar para que a administração da igreja faça uso desse valor da melhor forma possível para a expansão do seu reino. Mas há outro mandamento que Jesus cita aqui para aquele moço, que é o 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Na linguagem de hoje, esse mandamento seria: não faça fake news. Não espalhe fake news, não propague fake news. Não faça juízo temerário, imprudente, precipitado. Quantas e quantas pessoas baseiam as suas palavras simplesmente no seu achismo. Eu pensei que era isso, eu pensei que era aquilo, mas não procura saber exatamente como são as coisas. Não vai direto à fonte. Quantas e quantas pessoas falam sem procurar saber a verdade e onde está a verdade. Jesus disse aos seus discípulos: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Fale com ele, não fale dele. Fale com ele, encoraje-o particularmente, porque o seu objetivo é que o seu irmão se recupere, que o seu irmão seja restaurado. Aquele moço rico que não quis seguir Jesus cumpria esse mandamento, talvez mais do que muitos crentes de hoje, irmãos. Infelizmente eu posso dizer aos irmãos, porque fofoca é uma praga. É uma praga. E a fofoca hoje é digital. Ela é digital, ela tem dedos. As pessoas fazem fofoca pela internet o tempo todo, por WhatsApp, por Facebook, falam daquilo que não sabem, falam daquilo que não têm a menor noção do que seja de fato, mas querem falar, e fazem juízo temerário, fazem juízo precipitado. Provérbios diz: tenha cuidado com o mexeriqueiro, tenha cuidado com quem muito abre os seus lábios. O fofoqueiro só existe quando tem plateia. Se o fofoqueiro não tiver plateia, ele não existe. Não seja plateia para fofoqueiro. Não seja plateia para fofoqueiro. Se alguém lhe procurar para falar mal de alguém, mande essa pessoa procurar a pessoa em questão e falar diretamente com ela. Não seja plateia para fofoqueiro. Isso vai contaminar o seu coração, isso vai destruir o seu coração, isso vai fazer mal a você. Mande a pessoa procurar a pessoa em questão e resolver o seu problema com ela. Não seja você ouvido, não seja você plateia. E não se esqueça que o fofoqueiro não é digno de confiança. Se ele fala mal de alguém para você, amanhã ele vai falar mal de você para outra pessoa.
Jesus cita um outro mandamento: não defraudarás. De fato, esse mandamento não está entre os 10 mandamentos, mas, na verdade, ele tem sido considerado por alguns autores como um resumo do 9º e do 10º mandamento. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho. O 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás. Então uma declaração sumária dos mandamentos 9º e 10º. O que é defraudar? Defraudar é espoliar fraudulentamente, é lesar dolosamente, é iludir, é fraudar, é permitir ser corrompido. Nós sabemos, meus amados, que a corrupção é a mãe da miséria que assola a nossa pátria, que assola o nosso país. A intenção de Deus ao ordenar este mandamento era a de promover a sociedade, uma sociedade justa, em que todos se respeitassem, em que todos respeitassem o direito de propriedade do outro. Não defraudar é não tomar posse de algo que não lhe pertence, algo que não é seu, algo que não é seu. Certa vez estava num retiro de pastores e pastor Paulo Mazzoni, retiro de pastores da Convenção Batista Carioca, e pastor Paulo Mazzoni estava lá pregando, e ele disse que na sua igreja, na Central de Belo Horizonte, eles têm um pacto com toda a equipe ministerial: não tocar no cônjuge de ninguém, não tocar no dinheiro de ninguém e não tocar na glória de ninguém, muito menos na glória de Deus. Não se apropriar fraudulentamente da glória, dos bens ou do cônjuge de ninguém. E eles levavam tão a sério isso, dizendo, porque eles diziam a Deus: Senhor, se nós estivermos propensos a fazer algo dessa natureza, por favor, leve-nos antes. Leve-nos antes, Senhor. Mas livra-nos disso. E nós precisamos considerar isso com muita seriedade diante de Deus, irmãos. Honra teu pai e tua mãe. É mais um mandamento que Jesus deixou para aquele rapaz. Aquele rapaz obedecia os seus pais. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Quem não obedece a pai e mãe, não obedece a mais ninguém. Não vai obedecer ao professor, não vai obedecer ao patrão, não vai obedecer a nenhuma outra forma de liderança, porque os seus pais são os seus líderes primeiros. São os primeiros líderes que Deus instituiu na sua vida. Então obedeça aos seus pais, honre os seus pais em todo o tempo da sua vida. Honre os seus pais. Jesus disse: não furtarás. Tem muitos filhos hoje roubando, furtando os pais e achando que isso é normal. É meu pai, é a minha mãe. Honre os seus pais. Provérbios diz que o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é tristeza da sua mãe. Provérbios ainda nos diz que ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. E ainda, Provérbios 28, 24, o que rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. É pecado sim, roubar pai e mãe. Aquele jovem rico
não seguiu Jesus, mas obedecia a todos esses mandamentos. Você decidiu um dia seguir Jesus, você tem cumprido esses mandamentos? Ou será que deveríamos dizer que aquele jovem que não seguiu Jesus era mais cumpridor dos seus deveres diante de Deus do que nós que decidimos hoje seguir Jesus? O discípulo autêntico de Jesus obedece os seus mandamentos. Obedece os seus mandamentos. Mas em segundo lugar, o discípulo autêntico de Jesus ama a Deus sobre todas as coisas e pessoas. Ama a Deus sobre todas as coisas e pessoas. No seu sermão de despedida, João 14, 15, 16, depois a oração intercessória em João 17, Jesus disse no versículo 15 do capítulo 14 de João: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Nós queremos guardar esses mandamentos todos que Jesus apresentou àquele homem. Só vamos conseguir fazer isso por amor. De outra forma, esses mandamentos serão um fardo sobre nós, mais pesado do que podemos carregar. Como vimos no domingo passado, seguir Jesus requer renúncia, porque Jesus exige que deixemos para trás todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Isso você só conseguirá fazer amando sobre todas as coisas e pessoas. Aquele jovem guardava vários mandamentos, mas não todos. Aliás, todos nós corremos o risco de fazer isso: observar uma parte da Bíblia e esquecer outra. Ser fiel a Deus em algumas áreas da nossa vida e esquecer outras áreas. Dar a Deus autoridade sobre nós em algumas áreas da nossa vida, mas em outras não, dizendo: Senhor, aqui o Senhor, por favor, não mexe não, que aqui sou eu que mando. Aqui sou eu que mando. Aquele jovem guardava alguns mandamentos, não todos. E esse risco todos nós corremos, o risco de obedecer a alguns mandamentos e esquecer de outros. Lá em Êxodo capítulo 20, você pode abrir a sua Bíblia, Êxodo 20, nós falamos sobre vários mandamentos que estão lá em Êxodo 20, mas eu quero me reportar especialmente a dois outros que Jesus não mencionou, mas estão implícitos aqui nessa história. Êxodo 20, versos 3 a 6, diz o seguinte: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça aqui para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem das águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus amados, 2 mandamentos importantíssimos, e especialmente o primeiro: não tenha outros deuses diante de mim. Aquele jovem não observava esse mandamento porque ele havia feito do dinheiro o seu Deus. Não era uma imagem de escultura, mas era o seu Deus, o Deus que ocupava o seu coração, o Deus que ocupava o lugar de Deus no seu coração. Deus exige exclusividade de cada um de nós. Pedro, escrevendo a sua carta, disse que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2, verso 9. Ele não aceita um coração dividido, ele não aceita uma adoração dividida. Ele exige exclusividade de mim e de você. Aquele jovem tinha um coração dividido entre Deus e as riquezas. Na verdade, as riquezas eram o seu Deus, porque ele as amava mais do que a Deus.
Por isso Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Jesus exige de cada um de nós um amor maior. Precisamos amá-lo sobre tudo e sobre todos. Também no Sermão do Monte, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mas, além de amar Jesus acima de coisas, Ele exige que nós o amemos acima de pessoas, e pessoas muito amadas por cada um de nós. Lucas 14, verso 26. Você pode abrir sua Bíblia nesse texto? Lucas 14, verso 26. Se você puder, pega uma caneta aí e sublinhe aqui algumas palavrinhas. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sublinhe a palavra pai. A sua mãe, sublinhe a palavra mãe. A sua mulher, sublinhe a palavra mulher. Os seus filhos, sublinhe a palavra filhos. Os seus irmãos, as suas irmãs, sublinhe todas elas. E até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Se nós não amarmos a Jesus mais do que amamos pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, e a nós mesmos, a nossa própria vida, não poderemos e de forma alguma conseguiremos ser discípulos autênticos de Jesus. Aquele jovem não amava Jesus mais do que amava as suas riquezas. Existe alguma coisa ou pessoa que você ama mais do que Jesus? Você só pode responder, somente você pode responder a essa pergunta, eu não posso respondê-la por você. Discípulo autêntico de Jesus ama a Jesus sobre tudo e sobre todos e é capaz de abrir mão de qualquer coisa para segui-lo. Terceiro lugar, o discípulo autêntico aceita a palavra, a orientação, a vontade do seu mestre. Aquele moço saiu triste da presença de Jesus porque ouviu o que não queria ouvir. Quantas e quantas vezes isso vai acontecer comigo e com você? Ouviremos de Jesus algo que nós não gostaríamos de ouvir. Jesus não tem compromisso com aquilo que a gente gostaria de ouvir, Ele tem compromisso com aquilo que a gente precisa ouvir. Portanto, muitas e muitas vezes nós poderemos nos entristecer sim com Deus. Aquele moço saiu triste da presença de Jesus. Quantas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade e nos recusamos a fazer a dele? Aquele jovem saiu triste da presença de Jesus porque simplesmente não aceitou a orientação de Jesus, não aceitou a palavra de Jesus, não aceitou o direcionamento de Jesus. Como é que você vai sair daqui hoje, nesta manhã? Triste ou alegre? Aceite a direção de Deus para a sua vida. Aquele jovem deveria abrir mão da sua riqueza. Não sei o que você terá que abrir mão, não sei o que você terá que renunciar para seguir Jesus, mas vale a pena. Os planos de Deus são infinitamente melhores que os nossos. Jesus
olhou para aquele moço com amor. Ele se achava o tal, achava que não poderia faltar nada na sua vida. Em casa ele tinha tudo que a riqueza poderia lhe dar, tudo. Ele tinha sucesso, ele era bem realizado, mas Jesus lhe disse com muito amor: está faltando uma coisa na sua vida. E o que faltava a ele não poderia imaginar que estivesse faltando, ele não tinha noção de que estava faltando. Quantas vezes nós não temos noção daquilo que está faltando na nossa vida? E Jesus vem ao nosso encontro com amor, com muito amor, para dizer-nos: está faltando uma coisa na sua vida. Aquele rapaz realmente deve ter entrado em crise. Não é possível, eu tenho tudo que o dinheiro pode dar. Mas Jesus estava querendo dizer a ele: você não tem tudo que Deus pode lhe dar. Deus tem muito mais para lhe dar do que simplesmente riquezas. Deus tem muito mais para lhe dar. Jesus olhou para aquele moço com amor. E Ele olha para mim e para você com muito amor. Porque ama você, deseja restaurar a sua vida. Porque ama você, deseja que você o siga, que você seja um discípulo autêntico dele. Jesus está com o seu coração cheio de amor e de esperança de que você decida segui-lo com todo o seu coração, obedecendo os seus mandamentos, amando sobre tudo e sobre todos e aceitando a sua orientação, a sua direção para a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos neste instante. Eu queria pedir a você para fazer um checklist agora. Jesus fez um checklist com aquele moço. Você conhece os mandamentos? Conheço. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Faça um checklist. Você pode ticar todos eles. Está tudo ok? Amém. Mas verifique também o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Existe alguma coisa ocupando o lugar de Deus na sua vida? No caso daquele jovem, as suas riquezas estavam ocupando o lugar de Deus. E na sua vida, existe alguma coisa ocupando o lugar de Deus? Faça um checklist nesse instante e cante conosco: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês o meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu o avivamento vem a começar em mim, e indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor concede aos que são teus, ó Pai de amor. De pé, cantemos ao Senhor com todo o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração.
pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu, minhas paixões tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Antes de cantarmos a última estrofe, você se lembra da primeira pergunta, da pergunta que aquele moço fez a Jesus? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para ser salvo? O que você precisa fazer para ser salvo é confiar em Jesus. Não é aquilo que você tem que fazer, mas é aquilo que Jesus já fez na cruz. Se existe alguma coisa que você tem que fazer, é confiar no que Ele fez, porque não havia nada que você poderia fazer para ser salvo. Ele foi até a cruz e garantiu a minha e a sua salvação. Se você entende que é por Jesus que você será salvo, se você entende que é por Jesus que você terá a vida eterna, e você quer nesta manhã arrepender-se dos seus pecados, nós queremos orar por você, queremos orar com você. E para tanto convidamos você, onde estiver, a deixar o seu lugar e vir até aqui à frente para estar conosco nesse momento de oração final. Se você quer se reconciliar com Jesus e voltar aos caminhos do Senhor nesta manhã, deixe o seu lugar também e venha para juntos orarmos ao Senhor e clamarmos ao nosso Deus em favor da sua vida.